de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito. Meu irmão, minha irmã, nesta terça-feira da quinta semana do tempo da Páscoa, a Igreja nos propõe, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, um trecho do comentário sobre o Evangelho de São João, de São Cirilo de Alexandria, bispo. Esse texto é do século V da nossa era cristã. E a liturgia das horas traz o seguinte título: Eu sou a videira, vós os ramos. Querendo mostrar a necessidade de estarmos unidos a Ele pelo amor e a grande vantagem que nos vem desta união, o Senhor afirma que é a videira. Os ramos são os que já se tornaram participantes da sua natureza pela comunicação do Espírito Santo. De fato, é o Espírito de Cristo que nos une a Ele. A adesão a esta videira nasce da boa vontade. A união da videira conosco procede do seu afeto e natureza. Foi de fato pela boa vontade que nos aproximamos de Cristo, mediante a fé. Mas participamos da sua natureza por termos recebido dele a dignidade da adoção filial. Pois, segundo São Paulo, quem adere ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Do mesmo modo, o autor sagrado, noutro lugar da Escritura, dá ao Senhor o nome de alicerce e fundamento. Sobre ele somos edificados como pedras vivas e espirituais, para nos tornarmos pelo Espírito Santo a habitação de Deus e formarmos um sacerdócio santo. Entretanto, isto só será possível se Cristo for o nosso fundamento. A mesma coisa vem expressa na analogia da videira. Cristo afirma ser Ele próprio a videira e, por assim dizer, a mãe e a educadora dos ramos que dela brotam. Nele e por Ele fomos regenerados no Espírito Santo para produzirmos frutos de vida, não da vida antiga e envelhecida, mas daquela vida nova que procede do amor para com Ele. Esta vida nova, porém, só poderemos conservá-la se nos mantivermos perfeitamente inseridos em Cristo, se aderirmos fielmente aos santos mandamentos que nos foram dados, se guardarmos com solicitude este título de nobreza adquirida e se não permitirmos que se entristeça o Espírito que habita em nós, quer dizer, Deus que por Ele mora em nós. O evangelista João nos ensina sabiamente de que modo estamos em Cristo e Ele em nós, quando diz: a prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. Assim como a raiz faz chegar os ramos à sua seiva natural, também o unigênito de Deus concede aos homens, sobretudo aos que lhe estão unidos pela fé, o seu Espírito,
e os conduz à santidade perfeita. Comunica-lhes a afinidade e parentesco com a sua natureza e a do Pai. Alimenta-os na piedade e dá-lhes a sabedoria de toda virtude e bondade. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, acabamos de ouvir este texto dos comentários sobre o Evangelho de São João, de São Cirilo de Alexandria, bispo, texto do século V da nossa era cristã, onde São Cirilo faz uma analogia da nossa união com Deus com a videira e os ramos. Aliás, São Cirilo traz do Evangelho essa analogia da videira e dos ramos. Cristo é a videira, conforme nos narra o Evangelho. Nós somos os ramos que brotam da videira. Nós somos aqueles que somos chamados a estar unidos à videira para produzir frutos e frutos verdadeiros. São Cirilo de Alexandria fala uma coisa muito interessante e importante para nós. Nós estamos unidos à videira por um ato de vontade, mas por um dom da videira. Estamos unidos e vamos permanecer sempre mais unidos a Cristo se nós desejarmos, porque Deus não nos obriga a nada. Só poderemos estar unidos a Cristo se nós quisermos. Então é um ato da nossa vontade. Está aí, entre aspas, um mérito nosso de desejarmos e querermos estar unidos à videira. Mas não podemos esquecer que esse ato de vontade não seria possível se a videira não se doasse a si mesma como dom, para que nós, como ramos, pudéssemos nos unir a ela. É Cristo quem se doa a nós, quem se dá a nós, para que estejamos unidos a Ele. Um símbolo muito interessante também usado por São Cirilo de Alexandria para falar do Espírito Santo é o símbolo da seiva. A videira é aquela que expande a sua seiva para os ramos. Para que serve a seiva? Para alimentar. A seiva é o alimento da planta. É o que fortalece a planta. É o que anima a planta. A videira, ela expande a sua seiva para os seus ramos. Assim também é Cristo. Cristo é a fonte da seiva. Ele expande a sua seiva para alimentar os seus membros, os seus ramos, os membros do seu corpo, que é a igreja. E quem é essa seiva? São Cirilo diz que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa seiva poderosa que alimenta. Ele que procede do Pai e do Filho, vai circulando sobre os membros da igreja e em cada membro da igreja para dar o ânimo, a força, a coragem, sendo alimento na vida de todos aqueles os que o aceitam. Sim, que o aceitam, porque retomando, é tudo dom de Deus.
que não violenta a nossa liberdade. Por isso é preciso que tenhamos também o desejo, a vontade de acolhê-lo. Aliás, a fé é isso. A fé é dom de Deus, porque Ele nos dá gratuitamente. Quando nós somos batizados, recebemos ali, infuso em nós, na nossa alma, as virtudes da fé, da esperança e do amor. Então a fé é dom de Deus, mas é também um ato de vontade movido pela inteligência e um ato da inteligência movido pela vontade. Sim, porque para ter fé é preciso querer ter fé. As pessoas, muitas pessoas pensam que a fé é uma coisa mágica, como que uma força que vem de fora e me toma, e eu que não acreditava, agora estou acreditando em tudo, e uma coisa que vai mover as minhas emoções. Não é isso que é fé. Talvez por uma compreensão tão errada do que seja a fé, é que muitas pessoas às vezes ficam desanimadas até mesmo com a rotina religiosa. Ficam desanimadas porque não veem coisas extraordinárias, como se religião fosse o palco de um circo, que tenha que promover coisas para mexer com as emoções e encher de um ânimo, entre aspas, de um ânimo vazio, de uma euforia passageira. Não é isso que é fé. Como explicar, por exemplo, a fé diante do sofrimento? Como explicar, por exemplo, a fé diante de um milagre que eu espero e não chega? Diante de uma cura que eu peço e não vem? Como explicar a fé diante da Eucaristia, por exemplo? Quando eu vejo o pão e vejo o vinho, e vou dizer, não é pão, não é vinho, é Jesus, é uma pessoa, é o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor. Como explicar isso? A fé é um ato da inteligência movido pela vontade e um ato da vontade movido pela inteligência. É dom de Deus, sim, porque é o presente que Deus nos dá, sobretudo no batismo, mas é preciso querer acreditar. Então essa seiva que é o Espírito Santo é dada a nós para nos preencher, para nos animar, para nos conduzir como Senhor da nossa vida, nos alimentar no nosso cotidiano. Mas só fará tudo isso se nós quisermos, se nós aceitarmos. A iniciativa é sempre de Deus, é claro, é Ele que se dá. Mas somos chamados a querer, convidados a aceitar. Que essa seiva de Deus, que é o Espírito Santo, nos anime então, nos fortaleça e nos guie na nossa caminhada. E a você, meu irmão, minha irmã, desejo um dia repleto de paz. Um dia repleto do amor e da misericórdia de Deus. Que você não se esqueça de Deus hoje. Ao contrário, tudo que você fizer, lembre de Deus. Coloque-o à frente de tudo e acima de tudo. Crie essa amizade e reforce essa amizade com Ele. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.